Eu não esperava nada. Na verdade, Gustavo era um nome que eu já tinha enterrado. Não porque fosse fácil, mas porque era necessário. Então, quando a caixa sofisticada chegou à minha porta, selada com cera dourada e escrita em uma caligrafia que gritava ostentação, senti meu estômago se revirar. Senhorita Helena, você está convidada para o casamento de Gustavo e Isadora. As palavras dançaram diante dos meus olhos, mas meu corpo ficou imóvel. Um convite para o casamento dele, do homem que me deixou para trás sem hesitação, sem olhar, para trás, sem dar qualquer chance para que eu me reconstruísse ao lado dele. Meus dedos deslizaram sobre o papel espesso. Eu podia sentir a ironia impregnada ali. Ele queria que eu fosse. Queria que eu assistisse como uma figurante em seu grande espetáculo, como se precisasse de uma plateia para celebrar sua vitória. Ri amarga. Não sabia o que era mais ridículo: ele me convidar ou a possibilidade de eu considerar ir. Coloquei o convite sobre a mesa e me afastei, mas ele parecia crescer em tamanho, se espalhando pela sala, me sufocando. Lembrei de como Gustavo sempre fez questão de mostrar superioridade. Ele adorava manipular situações para sair por cima, e agora, mesmo sem estar presente, fazia isso de novo. A curiosidade se misturou com uma dor antiga. Eu queria ignorar, jogar aquele convite no lixo, mas uma parte de mim ficou inquieta. E se ele achava que eu ainda estava na mesma, que não tinha seguido em frente? Dias se passaram e os rumores começaram. Pessoas do nosso círculo social mencionavam casualmente o casamento. Comentavam que ele fez questão de me convidar. "Você vai?" perguntou Lívia, uma amiga que me acompanhou em meu pior momento. "Claro que não", respondi rápida. Demais. Então por que ainda não rasgou esse convite? Fiquei muda. Naquela noite, sozinha, encarei o convite mais uma vez. Poderia fingir que aquilo não importava, mas a verdade é que havia algo ali, cutucando um orgulho ferido dentro de mim. E se eu fosse? Se eu aparecesse, não como a mulher que ele queria humilhar, mas como alguém que já não se importava? A ideia se instalou na minha mente. O problema era: como fazer isso sem parecer que eu estava tentando provar algo? Mas eu ainda não sabia que a resposta para isso viria de onde eu menos esperava. A ideia de ir ao casamento de Gustavo já não parecia tão absurda. Mas como? Como aparecer ali sem parecer deslocada, sem dar a ele a mínima satisfação? Naquela tarde, fui a um café próximo ao meu trabalho. Precisava espairecer, colocar os pensamentos em ordem. O ambiente era tranquilo, com um cheiro suave de café recém-moído e conversas baixas ao fundo. Pedi meu cappuccino e me sentei perto da janela, observando o movimento lá fora. Foi quando ouvi uma voz conhecida. "Helena", levantei os olhos e me deparei com Leonardo Vasconcelos. Um nome que soava como poder, empresário influente, discreto e sempre impecável. Nossas interações haviam sido poucas, mas o suficiente para eu saber que ele não era um homem comum. "Leonardo", sorri, surpresa. Que coincidência. Ele se sentou sem hesitar. Diferente de Gustavo, que sempre precisava provar algo. Leonardo exalava uma confiança silenciosa. "Vi você aqui e achei que seria falta de educação não cumprimentar. Como você está?" Havia algo em sua expressão, uma atenção genuína, que me fez baixar a guarda. Recebi um convite peculiar. Ele arqueou uma sobrancelha, interessado. "Para o casamento de Gustavo?" Meus olhos se arregalaram. "Como você sabe?" ele soltou, uma risada discreta. "Helena, o nome dele ainda é muito comentado no nosso meio. Todos sabem que ele fez questão de convidá-la. Aquilo me irritou. Então realmente era um espetáculo. Se você soubesse o quanto ele adoraria me ver sozinha naquele lugar." Leonardo apoiou os cotovelos sobre a mesa, me analisando. "Então por que não vai e mostra que não tem nada a temer?" Bufei. Para quê? Para alimentar o ego dele? Ou para frustrá-lo? Ele rebateu com um sorriso enigmático. Olhei para ele com mais atenção. Algo na forma como disse aquilo me fez desconfiar que havia mais em jogo do que apenas um conselho casual. "Você está sugerindo que eu vá?" "Não só isso." Ele entrelaçou os dedos.
Estou sugerindo que eu te acompanhe. O ar pareceu se comprimir ao nosso redor. O quê? Perguntei atordoada. Você quer ir, mas não quer parecer deslocada. E eu tenho meus próprios motivos para comparecer. Poderíamos ajudar um ao outro. Minha mente girava. Ele, um dos homens mais respeitados do meio empresarial, me acompanhando ao casamento de Gustavo? E quais seriam seus motivos? Leonardo hesitou por um instante, depois sorriu de lado. Digamos que Gustavo e eu temos alguns negócios que não deram certo no passado. Minha respiração ficou mais pesada. Aquilo estava ficando interessante. Você tem ideia da reação dele se eu aparecesse com você? Exatamente, ele disse, tomando um gole de café. Uma parte de mim hesitava. Eu queria me colocar em uma situação dessas, mas outra parte amava a ideia de virar o jogo. Fiquei em silêncio por alguns instantes. Então, ergui os olhos para ele e sorri. Quando saímos para comprar meu vestido, Leonardo sorriu de volta. O dia chegou. Enquanto o carro se aproximava do luxuoso salão de festas, meu coração batia forte. O vestido que escolhi era impecável, elegante na medida certa, mas sem exageros. Eu não queria parecer que estava tentando competir. Só queria estar bem. Leonardo dirigia com tranquilidade, como se estivéssemos indo a um evento qualquer, mas eu sabia que aquele momento significava muito mais. Quando paramos diante do tapete vermelho estendido na entrada, ele virou-se para mim. Pronta? Respirei fundo. Sempre. Assim que saímos do carro, senti os olhares se voltarem para nós. Os flashes começaram imediatamente. Não esperavam por isso. A presença de Leonardo ao meu lado causou um impacto instantâneo. Senti as expressões mudarem, os cochichos surgirem. Pessoas que antes me evitavam agora pareciam interessadas. Helena, você viu quem chegou com ela? Isso é real? Ela veio com Leonardo Vasconcelos? Ignorei os sussurros e mantive o olhar firme. Ao entrar no salão, o ambiente luxuoso reluzia com tons dourados e lustres imponentes, mas nada chamava mais atenção do que Gustavo, parado perto do altar, com um olhar congelado no meu. A surpresa dele era quase cômica. Os músculos do rosto ficaram tensos, a mandíbula trincada. Ele não esperava por isso. Caminhei ao lado de Leonardo, sentindo cada passo pesar na atmosfera ao redor. A orquestra tocava suavemente, mas o silêncio das pessoas próximas era ensurdecedor. Então, Isadora. A noiva apareceu ao lado de Gustavo. Seu sorriso diminuiu ao ver a tensão no rosto dele. Ela seguiu seu olhar e encontrou o meu. Seu olhar percorreu Leonardo rapidamente, tentando entender. Percebi a ligeira confusão em sua expressão. Não me conhecia bem, mas sabia quem eu era. E Gustavo jamais mencionou que eu viria acompanhada. Ele finalmente se moveu, vindo em nossa direção. Helena, sua voz saiu mais firme do que eu esperava. Que surpresa! Você ter vindo! Fingi um sorriso educado. Não podia recusar um convite tão especial. Ele engoliu seco. Leonardo estendeu a mão, quebrando a tensão. Gustavo, faz tempo que não nos vemos. A forma como Gustavo demorou a reagir só confirmou o que eu já sabia. Ele estava completamente desconcertado. Apertei o braço de Leonardo de leve, como se dissesse, missão cumprida. Mas o jogo só estava começando. O impacto da minha chegada ainda pairava no ar. O casamento de Gustavo, que deveria ser seu grande espetáculo, agora tinha outro foco. As pessoas nos observavam, algumas discretamente, outras sem qualquer pudor. Eu sentia seus olhares perfurando minha pele, mas mantive a postura. Leonardo parecia completamente à vontade, como se estivesse em um evento comum. Ele conversava tranquilamente com alguns conhecidos, e sua presença tornava tudo ainda mais surreal. Eu percebia Gustavo inquieto, os olhos sempre voltando para nós, mesmo quando tentava focar na cerimônia. A certa altura, ele se aproximou novamente, forçando um sorriso.
Helena, podemos conversar um instante? Olhei para Leonardo, que me lançou um olhar tranquilo, como se dissesse que eu estava no controle. Claro, respondi. Gustavo me guiou para um canto mais afastado, mas eu sabia que todos ainda estavam atentos. Ele passou a mão pelos cabelos, um velho hábito seu quando estava incomodado. Não esperava que você viesse, ele admitiu, mantendo a voz baixa. Cruzei os braços. Você me convidou, não foi? Ele riu sem humor. Não desse jeito. Sentiu veneno nas entrelinhas. Ele queria que eu estivesse ali, mas não para me destacar. O que você esperava, Gustavo? Que eu viesse sozinha? Que parecesse frágil? Ele ficou em silêncio por um momento. Não foi isso. Foi exatamente isso, interrompi. Mas acho que subestimou o quanto as pessoas mudam. Seu olhar endureceu. E Leonardo, você acha que eu vou acreditar que isso... Ele gesticulou no ar. É real? Mantive o sorriso. O que você acredita não faz diferença para mim. A tensão entre nós cresceu. Ele tentava mascarar a frustração, mas eu via o desconforto estampado em sua expressão. Então, a voz de Isadora ecoou atrás dele. Gustavo, está tudo bem? Ele se virou rapidamente. Ela estava ali, impecável no vestido de noiva, mas os olhos levemente estreitados. Ela sentia que algo estava errado. Sim, querida. Ele forçou um sorriso. Apenas cumprimentando Helena, eu vi a dúvida nos olhos dela. Vi que a confiança começava a vacilar, o jogo estava virando e eu nem precisei mover uma peça. Eu não precisava olhar para trás para saber que Gustavo ainda estava me observando. Desde o momento em que entrei naquele salão, ele não conseguiu me ignorar. Mas agora havia outra coisa em jogo. Isadora. A mulher que em poucas horas estaria oficialmente casada com ele. Ela ainda mantinha a postura, mas seus olhos diziam o contrário. Eu reconhecia aquele olhar. Dúvida, insegurança. O mesmo olhar que um dia me encarou no espelho quando Gustavo começou a se afastar de mim. Fiz questão de sorrir ao me virar para ela. Parabéns, Isadora. Está deslumbrante. Ela hesitou por um instante, então assentiu educadamente. Obrigada, Helena. O nome soou estranho vindo de sua boca, como se agora, pela primeira vez, ela realmente soubesse quem eu era. Gustavo tentou se adiantar, mudar o rumo da conversa, mas ela o ignorou e continuou me olhando. Você e Leonardo? Sua voz era suave, mas carregada de curiosidade. Se conhecem há muito tempo? Senti Gustavo prender a respiração. Já nos cruzamos algumas vezes, respondi, mantendo o tom casual. Leonardo, que até então nos observava em silêncio, decidiu intervir. E temos muito em comum, completou lançando um olhar sugestivo para mim. A expressão de Gustavo endureceu. Eu percebi a tensão em seu maxilar, a forma como ele apertou os dedos ao lado do corpo. Que curioso, Isadora comentou. Gustavo nunca mencionou que você viria. Ah, então era isso. Ela não sabia que eu estaria ali. Talvez tenha sido um esquecimento. Dei de ombros, me virando para Gustavo. Afinal, um casamento tem tantos detalhes, não é? O olhar que ele me lançou foi um misto de irritação e frustração. Mas não havia nada que pudesse fazer ali, não na frente de todos. Então, Leonardo pegou minha mão suavemente. Podemos nos sentar, Helena? Assenti, deixando Gustavo e Isadora para trás. Mas antes de me afastar, arrisquei um último olhar e vi algo no rosto dela que me surpreendeu. Não era só desconfiança, era medo. Como se de repente estivesse se perguntando se sabia realmente quem era o homem com quem estava prestes a se casar. A festa seguiu seu curso, mas a atmosfera havia mudado. Eu sentia os olhares, os sussurros. Não era Gustavo quem controlava aquela noite, e isso o incomodava profundamente. Leonardo e eu circulávamos pelo salão, cumprimentando algumas pessoas, enquanto Gustavo tentava manter as aparências. Mas ele estava cada vez mais inquieto e Isadora já não exibia o mesmo sorriso confiante. Ele está destruído por dentro. Leonardo murmurou ao meu lado, segurando minha taça enquanto eu pegava um canapé. Sorri de leve, sem precisar responder.
E então aconteceu. Uma senhora elegante de vestido vinho e colar de pérolas se aproximou. A mãe de Isadora. Querida, que surpresa ver você aqui. Sua voz era educada, mas havia um tom curioso por trás da formalidade. O convite foi irresistível, respondi, sem perder o sorriso. Ela olhou para Leonardo com um brilho de reconhecimento. E acompanhada de Leonardo Vasconcelos. Que combinação inesperada! Leonardo segurou minha cintura de leve, apenas o suficiente para reforçar o impacto. Helena e eu temos nos entendido muito bem ultimamente. A implicação, nas palavras dele, foi como uma explosão no salão. Todos que estavam por perto disfarçaram, mas os olhares curiosos entregavam que haviam ouvido. Do outro lado, Gustavo estava visivelmente tenso. Isadora, ao seu lado, olhava de relance para mim, sua expressão uma mistura de dúvidas e irritação. Contida, ela não aguentou. Se afastou de Gustavo e veio até mim. Posso falar com você? A tensão cresceu. Os convidados fingiam não prestar atenção, mas o salão inteiro parecia aguardar o desenrolar daquela cena. Claro, respondi, me afastando levemente com ela. Chegamos a um canto mais reservado, mas eu sabia que Gustavo estava observando. Me diga a verdade, Helena. Isadora cruzou os braços. O que está acontecendo aqui? Fingi confusão. O que quer dizer? Gustavo, ela engoliu seco. Ele não tira os olhos de você. E agora você aparece com Leonardo. Isso tudo foi planejado. Eu podia ver a incerteza nos olhos dela. Podia ver que algo dentro dela estava desmoronando. A humilhação não era minha naquela noite, era dela, era dele. E eu não precisei mover um dedo para que isso acontecesse. A insegurança no rosto de Isadora era impossível de disfarçar. Sua postura ainda era firme, mas os olhos denunciavam o que ela tentava esconder. Não era só desconfiança. Era a sensação avassaladora de que estava prestes a se casar com um homem que não havia deixado o passado para trás. Eu poderia dizer algo, confirmar suas suspeitas, expor Gustavo ali mesmo. Mas por quê? O estrago já estava feito. Então, sorri. Isadora, eu não preciso planejar nada. Se o Gustavo está desconfortável, talvez você devesse perguntar a ele o motivo. Ela piscou algumas vezes, tentando processar minhas palavras. Mas antes que pudesse responder, ouvimos a voz dele. O que vocês estão conversando? Gustavo se aproximou, os olhos fixos em mim. Ele estava inquieto, tentando recuperar o controle da situação. Mas não havia mais controle para ele. Apenas, trocando algumas palavras, respondi, serena. O olhar que ele me lançou foi quase uma súplica silenciosa. Ele queria que eu saísse dali, que desaparecesse da sua noite perfeita. Mas não havia mais nada que eu precisasse fazer. Leonardo apareceu ao meu lado, como se sentisse que era a hora de ir. Acho que já nos divertimos o suficiente, não acha? Ele sussurrou no meu ouvido. Eu assenti. Sim, está na hora. Virei para Gustavo e Isadora, oferecendo meu sorriso mais educado. Desejo felicidades aos dois. Foi uma noite inesquecível. Gustavo permaneceu imóvel. Isadora, por outro lado, desviou o olhar, parecendo perdida em pensamentos que, naquele momento, eu sabia que não parariam de assombrá-la. Caminhei pelo salão de cabeça erguida, sentindo o peso dos olhares em cada passo. Mas dessa vez, não me incomodava. Passei pela porta de mãos dadas com Leonardo. Não olhei para trás. Eu já sabia que a única pessoa que ficaria presa ao passado naquela noite era Gustavo. E no final, a vida sempre encontra uma forma de equilibrar as contas. Gustavo pensou que estava no controle, mas a verdade é que ninguém tem poder sobre o destino dos outros. Helena não precisou revidar com palavras ou vingança. Sua própria evolução foi a resposta que ele nunca esperava. E agora, eu te pergunto, se estivesse no lugar dela, teria ido ao casamento? Ou teria simplesmente ignorado e seguido em frente? Como você teria lidado com essa situação?
Clique no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento e refletir sobre como cada escolha nos define. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que fazem você sentir, pensar e se surpreender. Até a próxima!